O que é apostasia? A apostasia é renúncia da fé. É uma pessoa que já viveu a verdade e depois abandonou a verdade. É uma pessoa que já usufruiu do amor de Deus, já conviveu com, já foi usada por Deus, pelo Espírito de Deus, e uma vez abandonou a verdade e voltou para o mundo, voltou para fazer a vontade do inimigo e rejeitou a verdade. Isso chama apostasia. Apostasia. Lá em Hebreus 10, 38, fala assim: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se uma pessoa já conheceu e já foi usado pelo Espírito Santo, já viveu a verdade e abandonou a verdade por livre e espontânea vontade e voltou para o mundo, essa pessoa apostatou, abandonou a verdade. Esse é um dos pecados mais terríveis que pode existir. É quando uma pessoa entendeu a verdade, conheceu a verdade, amou a verdade, usufruiu dos benefícios da verdade e por causa, às vezes, de briga, ganância, um mau casamento e muitas outras coisas, as pessoas negaram a verdade. Lá em 1 Timóteo 1,19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. É muitos que conheceram a verdade e naufragou. É um desastre, né? Lá em 1 Timóteo 1,20 já diz: entre esses se encontra Himeneu e Alexandre. Eram dois homens que viveram no tempo dos apóstolos, do apóstolo Paulo. E depois Paulo diz assim: os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Porque depois que eles aprenderam, conheceram a verdade que o apóstolo Paulo ensinou, eles abandonaram a verdade e saíram falando mal da verdade, pondo defeito na verdade e criticando a verdade e desviando outros dos caminhos, porque atrapalha, né? Então Paulo falando assim: esses eu entreguei para Satanás, para que eles aprendam não blasfemar. 2 Timóteo 4,4 diz assim: e recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Muitas pessoas que recusam dar ouvido à verdade e depois volta para as fábulas aprazíveis. Gosta de ouvir coisas. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja com aquelas emoções, que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí as pessoas esperam aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele não vem, as pessoas desanimam, cansam de esperar e voltam para o mundo. Eu mesmo, em 1985, eu conheci muitas coisas da verdade. E eles falavam comigo: ó, Jesus está voltando, não demora muito, mas está na hora, está nos dias. 85 já está com 39 anos. Eu esperava ele lá em 1986, 87 mais ou menos. Eu já estava achando: não, Jesus está voltando, está voltando. E 39 anos passaram. E a gente está esperando. Mas é um prazer a gente estar esperando e preparando. Isso é felicidade para nós, porque é a oportunidade que ele está dando para nós converter e para nós pregar para outros também aceitarem e converter também. Então, quanto mais tempo o Senhor Jesus nos dá
para nós preparar mais e ajudar outros, melhor ainda. Se o Senhor Jesus voltar daqui 100 anos, é melhor ainda. Que não vai fazer... nós estamos preparando. E outras almas vão se preparar. E muitos que estão dentro, que não é convertido, são párias. São párias, né? Eles vão sair também. Ajuda. A pessoa que uma vez conheceu a verdade, viveu a verdade e abandonou a verdade, não existe mais salvação para essas pessoas. Se existe, é porque, então, o verso lá de fala lá, que Hebreus 10, 26, que essas pessoas que conheceram, tiveram pleno conhecimento da verdade e rejeitaram a verdade, deliberadamente apartaram da verdade, essas pessoas crucificaram de novo o Filho de Deus, mataram de novo o Filho de Deus, desonraram a Deus. Por quê? Porque uma vez que eles aproveitou da verdade, aí de repente negam a verdade. Isso é pecado gravíssimo. Tem pessoas que vivem no mundo que já foi reprovado. Porque lá em 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já está reprovado. Que quando as pessoas é reprovada, quando o Espírito de Deus retira da pessoa, ela perde o raciocínio. Ela fica igual um animalzinho aí, irracional. Ela não tem noção de nada. Quando as pessoas conheceu a verdade e rejeitou a verdade. Essas pessoas que negam hoje o primeiro mandamento, tem muitas pessoas que não viveu o primeiro mandamento, mas ouve a pregação, a lei de Deus, vê falar lá do primeiro mandamento, que diz para não terás outros deuses diante de mim. As pessoas têm consciência de que esse mandamento está falando de um único Deus, o Pai, que o mim aí está no singular, e mesmo assim elas tentam colocar uma doutrina falsa, que não é contrária às Escrituras, que é a doutrina da Trindade, ou da divindade politeísta, tenta colocar essa doutrina no lugar do primeiro mandamento, uma doutrina estranha, uma doutrina confusa, uma doutrina que não tem entendimento, uma doutrina desequilibrada, uma doutrina que vai de encontro com as Escrituras sagradas, vai contra as Escrituras. É um cambalacho, essa doutrina é um cambalacho, essa doutrina da Trindade ou da divindade politeísta. É uma coisa que não tem explicação, que não tem fundamento, que não acha lugar para ela, mas eles pegam essa doutrina, colocam no lugar do primeiro mandamento para desfazer da lei de Deus. Essas pessoas que estão fazendo isso aí, elas podem considerar uma pessoa apostatada, uma pessoa cruel, covarde, que tira o primeiro mandamento da lei de Deus, que manda ter apenas um Deus, para ter mais dois, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele desfaz a lei de Deus, quebra a lei de Deus, desonra o Criador da lei, coloca mais de um Deus no lugar do Pai, divide o trono de Deus, que ele não divide com ninguém, mas as pessoas querem dividir o trono de Deus. Essas pessoas vão ter um problema seríssimo, vão ser castigadas com muito mais rigor.